Rapaz, criar esse podcast deu trabalho, viu? E gravar cada episódio dá mais trabalho do que aquilo que eu havia previsto. E para conseguir gravar com um bom som, eu tive que gravar todos os episódios dentro do carro. Muito cansativo, não dá nem para ligar o ar-condicionado porque o microfone do celular capta. Agora, nesse momento, eu tô gravando em casa, no conforto do meu lar, e o cachorro do vizinho tá latindo. E a ventoinha do computador tá fazendo um ruído de fundo constante. Mas fazer o quê? Vou tentar um novo formato, esse que estou fazendo agora, onde estou gravando caminhando em minha casa de um lado para o outro da sala. Eu quero falar sobre o processo de criar. Desde que eu comecei a criar os outros episódios, eu pensei que eu gostaria de falar sobre o processo de criação do podcast, mas eu não sabia e não sei ainda como falar sobre isso de maneira interessante. Mas algumas ideias aparecem na minha cabeça e eu vou falar em voz alta. Pensar em voz alta. Na verdade, o que eu tava pensando foi na minha relação com o Instagram, com as redes sociais em geral, mas especialmente com o Instagram, que é uma droga. Aquilo é uma droga, é simplesmente assustador o quanto aquilo é viciante. Eu desativei minhas redes sociais há muitos meses, acho que eu talvez estivesse perto de completar um ano. Não, porque a gente tem um ano de pandemia, mas em breve iria completar um ano sem usar redes sociais. Eu tinha desativado ou excluído todas. Agora eu voltei a usar por causa do podcast. Eu não tinha planejado isso, eu só pretendia gravar os episódios e publicar pelo Anchor. E ele faz a distribuição inteira sem eu ter que me preocupar com nada. Mas meus amigos estavam no Instagram e meus amigos me seguiram no Instagram. Eu pretendia deixar a rede social lá só de bobeira para se, sei lá, algum turista quisesse seguir. Enfim, voltei pro Instagram e simplesmente eu passei imediatamente a me sentir mais ansioso. Eu vejo claramente o quanto a expectativa de uma novidade me move a ficar usando aquilo. É um caça-níquel. É como usar um caça-níquel. Você fica puxando aquela telinha para baixo esperando que alguma coisa aconteça e nada acontece. Só que agora, depois de ter ficado tanto tempo sem usar, você vê claramente como a ferramenta evoluiu. E é, como eu disse, assustador. Porque o Instagram se tornou um forte motivo para a experiência de criar, que estava sendo positiva até antes do momento de ela ser publicada. O Instagram foi um grande contribuidor para isso, para eu não ter gostado do processo depois da publicação. O primeiro motivo é sempre ego, que é o motivo principal que eu fico afastado das redes sociais. Eu sinto que usar a rede social de alguma maneira mística que eu não consigo compreender coloca meu ego em jogo. Eu acho que é a comparação. Você se compara com outras pessoas o tempo inteiro, o mundo inteiro tá ali jogado na sua cara. E você se compara, acho que ainda de maneira inconsciente, você se compara com aquilo. Eu acho que é um pouco inevitável. E parece que tudo que eu faço quando eu estou nas redes sociais é insuficiente. E quando eu estou sozinho vivendo a minha vida comigo mesmo, o meu único critério, a única maneira que eu tenho de fazer uma comparação é comigo mesmo. Eu só posso me comparar com a pessoa de ontem. Isso ainda é sofrido, ainda há muita ansiedade, mas é menos difícil do que você estar se comparando com o mundo inteiro. E no fim das contas eu decidi que eu não vou alimentar mais o Instagram e nenhuma das redes sociais, porque se tornou inviável gravar um episódio e ter que criar vídeos em um formato para o YouTube, um formato para o Instagram, produzir imagens diferentes, muito trabalhoso e foge do sentido. Uma coisa que eu queria compartilhar sobre esse processo de criação que foi estranho para mim é que o criar, até antes de publicar o podcast, estava sendo simplesmente pelo prazer de criar algo, de juntar informações de mundos diferentes e produzir um texto coerente que pode ser apresentado. Isso para mim é bastante prazeroso. Mas depois que eu publiquei, e envolveu as redes sociais, envolveu a expectativa, envolveu o medo do julgamento e também a vontade de que fique perfeito. Bom, de repente, o processo de criar que estava sendo bom se atrelou
ao processo sucesso nas redes sociais, o que é uma coisa completamente distinta, mas para mim se tornou uma coisa só, um sabor só. Eu tinha reativado o meu perfil pessoal do Instagram, o @yulo, e eu já desativei, porque eu não quero voltar a me sentir dessa maneira. E eu não tô falando isso para que ninguém se sinta mal por usar. Eu tô compartilhando a minha experiência porque quando eu ouço alguém falar de uma experiência e ela usa palavras para descrever aquilo, eu consigo identificar melhor e aquilo meio que destranca algo dentro de mim e eu penso, isso faz sentido. Eu me sinto mais habilitado para mudar comportamentos, para melhorar, que é o motivo desse podcast, na verdade. É compartilhar as coisas que eu tento aprender. Bom, é por isso que eu preciso de roteiro. Eu divago, mas eu vou lembrar onde é que eu queria chegar. Ah, sim. Se você vai criar algo agora, em 2021, nesse momento em que todo mundo é CEO de alguma coisa, todo mundo é CEO de si mesmo e que você tem que se vender, tente separar o processo de criação do processo de aprovação do mundo, porque senão o processo de criar fica dolorido. Para mim ficou dolorido e não foi legal, foi estressante. Mas eu vou ver se esse formato serve, se eu posso aprimorar esse formato, se ele é interessante. Por favor, me deem um feedback. Eu vou gostar bastante. Só tem amigos e conhecidos ouvindo, então vocês sabem como me encontrar. Eu quero dedicar esse episódio a Murilo Gun, se você estiver ouvindo aí por acaso. Eu só criei esse podcast depois de ter assistido o curso Reaprendizagem Criativa. Ele disponibilizou gratuitamente agora, nessa pandemia, eu acho. São cursos muito bons, tem mais de um curso e todos são muito bons, mas o de reaprendizagem criativa, que eu fiquei chamando de criatividade criativa, acho que todo mundo que ouviu esse nome deve ter ficado repetindo assim em casa. Mas eu gosto muito do nome criatividade criativa também. Mas enfim, o curso é muito bom. Recomendo que assista porque se eu tentar falar ou descrever eu não vou conseguir. A maneira que ele faz é muito bacana, é muito boa. Mas eu acredito que o processo de criar está ligado a uma questão biológica importante. Tem um episódio que eu quero fazer que vai se chamar Acorde com as Galinhas, que é para falar sobre os benefícios de se acordar antes do sol nascer ou com o sol nascendo. Simplesmente fatores biológicos importantes e isso me ajudou muito na minha vida a lidar com ansiedade, depressão, a ter mais ânimo. Eu fui me convencendo disso com algumas pesquisas científicas e com pessoas que praticaram relatando. Mas eu acho que o processo de criar está biologicamente ligado a necessidades que nós temos de estarmos produzindo soluções para problemas. Eu acho que uma mente ativa resulta num corpo saudável e criar é uma maneira ótima de manter a mente ativa. O nosso sistema de recompensa pode ser usado muito bem ao nosso favor. O nosso corpo libera dopamina quando a gente encontra soluções e antes disso, quando a gente busca soluções, já há uma liberação de dopamina e quando a gente consegue executar aquela solução, também. O motivo de eu precisar de roteiro é porque eu preciso olhar onde é que eu encontrei essa informação e descrever da maneira que me foi descrita e que fez sentido para mim. Uma coisa muito perturbadora que eu tive que lidar é que se você ouvir qualquer guru do marketing digital, ele vai dizer que para você vender o seu serviço, você tem que se vender no Instagram. Você tem que vender a sua persona, você tem que estar disponível 24 horas por dia para os seus seguidores. Você tem que postar no feed todos os dias, você tem que postar stories não sei quantas vezes por dia, e você precisa abrir caixinha de pergunta, e você precisa viver todo dia criando algo para poder alimentar as pessoas. Velho, que loucura! Outra coisa que eu quero dizer sobre isso então é, cuidado com o algoritmo. O algoritmo tá ferrando com a gente. Como é que, sabe? Não tem como. Eu vou continuar procurando maneiras de criar esse podcast, de criar outras coisas também, textos basicamente, sem atrelar a experiência à aprovação externa. Todo ser humano tem uma necessidade muito grande por duas coisas: conexão e expressão. Eu acho que o criar
É uma daquelas coisas que a gente fica em desvantagem se ignora. A conexão a gente entende facilmente. Nós só chegamos onde chegamos porque colaboramos, porque cuidamos uns dos outros, apesar de todos os terrores da vida. Se você não tem o costume de se expressar, seja de qualquer maneira, seja falando, escrevendo, mandando áudio, conversando, fazendo terapia, velho, faça. A gente tem essa necessidade por autenticidade e a gente pode fazer isso sem sofrer. A gente pode se expressar sem a necessidade de uma audiência. E se houver uma audiência e se você se sentir confortável com ela, ótimo. Mas não precisar de uma audiência é uma libertação muito grande. Não é algo que eu consiga fazer, eu vou continuar tentando fazer. Das vezes em que eu consigo, nos instantes em que eu crio algo e eu estou desapegado de expectativa, é muito bom, eu fico mais leve imediatamente. Eu não sei como é que vai ficar o microfone. Suspeito que baixo e com ruído no fundo, mas eu não quero falar mais alto que isso. Esse é o volume em que eu me sinto confortável falando, nesse momento pelo menos. Pensei agora numa maneira que o Instagram estragou a experiência do podcast pra mim. Eu pensei em publicar este episódio agora. Eu não me sentiria mal porque um podcast é algo menos visual. É como se quando eu me colocasse no Instagram, aquilo ganhasse uma obrigação imediata de ser bonito, de ser agradável. E nos bastidores eu sei que não é bonito e agradável, é trabalhoso, é cansativo e você fazendo de maneira amadora não fica tão bom quanto você gostaria. Mas a graça é essa, a graça que me motivou a fazer o podcast foi essa, foi poder fazer de qualquer jeito. E o Instagram me faz querer fazer de uma maneira muito plástica, muito brilhante, muito bonita. Eu acho que eu não vou mais publicar os episódios lá. E quem quiser ouvir realmente vai precisar ir atrás do podcast. Quando eu publico no Instagram, é como se eu colocasse para o mundo dizendo: mundo, preste atenção nisso daqui, avalie, me dê uma nota, defina meu valor enquanto indivíduo nessa sociedade. Isso é muito louco. Em outras palavras, cuidado ao usar o Instagram. Se pergunte que tipo de emoções ele te traz. E se você acha que vale a pena se afastar dele, experimente de fato, porque é universalmente bom. Ninguém nunca ficou um tempo sem usar o Instagram e se sentiu mal. E eu falo isso porque eu sei que algumas pessoas que estão ouvindo já fizeram isso, já compartilharam comigo. E é uma experiência da qual eu não sei como saberia viver hoje. Viver com essa nuvem do Instagram é complicada. Quando você publica um episódio de podcast, as pessoas não têm acesso a quantos downloads foram feitos. No Instagram, sim. O seu vídeo mostra o número de visualizações. Só isso por si só, independentemente do número que você alcance, seja 100 ou 1000, o número já traz um fator de perturbação. Nossa capacidade de criar é tão forte, tão poderosa, que a gente consegue criar coisas e acreditar nelas. Se a gente tem a necessidade de criar e a gente pode criar algo que a gente vai acreditar, que a gente vai comprar pessoalmente, então a gente pode criar boas coisas, a gente pode criar boas identidades. É uma coisa que James Clear fala no livro Hábitos Atômicos, que é muito bom. Eu quero sempre que todo episódio traga alguma informação útil, então eu quero terminar esse episódio falando sobre algo que o Murilo Gun disse no curso, e ele fala de botões para sintonizar o amor. Ele fala que a gente tem alguns botões negativos na gente, que são sempre apertados, e que a gente pode substituir esses botões negativos por botões positivos. Ele diz pra gente substituir o medo pela coragem. E ele fala: o assunto medo, ele sempre vai vir. Quando falarmos de criatividade, sempre vai vir. Porque se é algo novo, se é uma imagem nova, não foi testada, não foi validada, tem risco. Portanto, tem medo. Portanto, tem que ter coragem. Então, para mim, coragem é o grande gargalo da humanidade, porque o medo domina a humanidade. Quase tudo que a gente fez na vida foi motivado por medo. O botão da reclamação pode ser substituído pelo botão da gratidão, e ele fala sobre reconhecer
a fartura e não o que falta. É um exercício simples, mas muito difícil de fazer, mas quando feito, ajuda demais. A negação pode ser substituída pela aceitação, e ele usa a expressão "então tá, também pode ser assim", que é uma maneira de olhar as situações sem ter preferência, e quando algo ocorrer, você simplesmente diz: podia ser do meu jeito, mas também pode ser assim, e tá tudo bem. A expectativa do perfeito pode ser substituído pelo correto. Ele diz: se quiser ser perfeito, só vai causar sofrimento. Mas preciso aceitar que, se eu sair da trilha porque sou imperfeito, eu corrijo. O julgamento pode ser substituído pela empatia. Ele fala que todo mundo que a gente encontra na vida está enfrentando uma batalha que a gente não sabe nada a respeito. Seja gentil com todo mundo, sempre. Um item que me ajudou muito foi substituir a comparação pela inspiração. Ele diz que o outro tem que ser fonte de inspiração, de admiração e não de dor. Isso foi muito benéfico para mim. Uma daquelas coisas que girou uma chave e me deu uma nova ferramenta para usar sempre que eu lembrar. Façam o curso de Murilo. É algo bastante surpreendente. Você com certeza não espera gostar tanto e no fim você acaba gostando e aquilo mexe com você de uma maneira muito boa. Para concluir, uma fala de Sensei Kais. Faça algo que você goste muito, algo que te empolgue muito. Tempo e oportunidade virão logo em seguida. Por hoje é isso. Espero ter trazido alguma informação útil. Nos próximos episódios eu tentarei ser mais objetivo e vou ver como é que ficou esse episódio e observar o que é que pode ser melhorado. Agradeço por me ouvir. Fique bem, fique forte. Até a próxima. Puta merda, acabei de ver que o episódio sem edição tem mais de 20 minutos. Me perdoem. Velho, que maravilha poder fazer qualquer coisa e não precisar dizer me siga nas redes sociais. Muito chato isso. Mas se você quiser se você quiser saber mais informações, o lugar é o site tudoquemsei.com. Eu amo essa vaca.